Fala, torcedor vascaíno, o Vasco está interessado na contratação do zagueiro Kaique, que joga no Almeria da Espanha. Vasco está buscando o zagueiro aí nessa janela de transferências. E o Vitor Sá, aquele atacante ex-Botafogo que hoje joga no Krasnodar da Rússia, falou que não teve contato do Vasco da Gama por ele por agora, nessa janela do meio do ano. Mas que no início do ano, o Vitor Sá confirmou que o Vasco contatou o jogador, mas o clube russo não queria liberar o jogador naquela época. Vamos ver se o Vasco vai buscar a contratação do jogador por agora, nesse meio do ano. Eu espero que sim, é um bom jogador e me agrada. E o contrato do Vasco com a Nike? O Vasco está fechadaço com a Nike para 2026 e que tem metas no contrato que, se bater, o Vasco pode receber ali, cara, cerca de mais ou menos 300 milhões de reais. É muito dinheiro. É claro que as metas não são fáceis, mas é possível do Vasco da Gama bater. Então é claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno. Aqui você fica por dentro de todas as últimas notícias e novidades sobre o Vasco da Gama. E também as reações que a gente posta aqui no canal. Falando sobre as reações, eu criei um novo canal de React, tá? A gente vai postar as reações aqui no nosso canal, mas também lá nesse canal de React eu vou postar também só vídeo de reação, ok? Então quem quiser se inscrever, o link tá aí nos comentários. Tamo junto? Vou pedir para você que tá chegando agora, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e também deixar o seu like, dar aquela moral. Vamos tentar chegar pelo menos aí a 40 likes nesse vídeo. Dá essa moral que é super importante. Agora, sem enrolação, vamos para as notícias. A primeira informação que a gente vai falar aqui agora é sobre o Vasco, né? Com a Nike. O Vasco tá fechadaço com a Nike para 2026. Inclusive a capa vai lançar, né, a sua última camisa por agora, né, do Vasco da Gama na sexta-feira. Então, cara, fica de olho aí que vai lançar, já teve até vazamento das camisas e etc. Estão falando que é marketing, mas não sei. Enfim, tá ali, ó. Já existe uma minuta de contrato que ainda não foi assinada, tá? Do Vasco com a Nike. O contrato será de 7 anos. Muito tempo o Vasco vai ficar com a Nike, né? A Nike, inclusive, tá, cara, desde 2009, sem estar no Rio de Janeiro, né? Em algum clube no Brasil. Não, no Brasil não, perdão. No Rio de Janeiro mesmo, né? E aí vai voltar agora patrocinando o Vasco da Gama. O Vasco receberá mais de 300 milhões de reais em caso de metas serem batidas. Pô, é muito dinheiro, né? Parceria com a loja Centauro, o Vasco também vai ter, e a criação da loja temática Vasco Nike. Então, para você ver, o Vasco vai ter uma loja temática, né? Provavelmente vai ter no Rio de Janeiro, em outros lugares também, somente do Vasco da Gama com a Nike, os materiais do Vasco. Pô, muito maneiro isso aí, né? A Nike ajudando a expandir cada vez mais a marca Vasco da Gama. Até porque esse Vasco, ultimamente, né, cara, podia estar nesse Super Mundial, né? Que maneira, que competição maneira. Infelizmente, a gente não está, né? E aí, a gente tendo uma fornecedora de material esportivo como a Nike, que é mundialmente conhecida, pô, é maravilhoso, ainda mais tendo uma loja aí da Vasco Nike. Pode ter uma loja da Vasco Nike, talvez lá em Orlando, Nova York, aqui no Rio de Janeiro propriamente, no Brasil deve ter com certeza. Enfim, vai ser muito maneiro o Vasco com a Nike. Espero que as camisas não estejam um preço absurdo também, porque aí também fica desproporcional, né? É um material esportivo muito bom, uma marca muito conhecida, mas não adianta nada. Ser conhecido e o material ali, a camisa do Vasco custar R$ 700. Aí não tem condições, né? Bom, a outra informação que a gente tem para falar, pessoal, é sobre o zagueiro aí, ó, brasileiro Kaique, que hoje ele joga no Almeria da Espanha, tá? A informação é do VDG Cast também ali, na verdade, do 365 Scores BR, tá? E o VDG Cast postou informação. Brasileiro que atua no futebol espanhol interessa ao Vasco. O Vasco está buscando reforços para o seu elenco, com foco na contratação do zagueiro Kaique. Atualmente joga no Almeria da Espanha. Até o momento, o clube não fez nenhuma proposta oficial, mas já declarou um contato para entender a situação do jogador. Kaique, que tem 21 anos de idade, conta com o apoio de Fernando Diniz, seu ex-treinador no Santos. Olha aí, o Fernando Diniz, inclusive, mais uma vez aí, né, no meio aí das negociações do Vasco da Gama. Então, para você ver, né? O Diniz, ele tá ajudando a contratar, o Vasco contratar jogadores, a indicar nomes ao Vasco da Gama. Vamos ver o que vai acontecer, né? O Kaique hoje, ele tem ali 21 anos de idade, tá? Até o momento o clube não fez nenhuma proposta pelo jogador, lembrando isso. O Kaique jogou, né? Trabalhou com o Diniz no Santos. E além disso, o clube também está interessado em Gabriel Pirani, que a gente também já falou aqui no canal. Embora ainda não tenha nada apresentado, né, de proposta do Vasco pelo jogador,
o Vasco precisa agir rapidamente, enviando uma oferta até o final desta semana, já que Pirani possui outras propostas e não pode esperar por muito tempo. O jogador já trabalhou com o Diniz, tanto no Santos quanto no Fluminense. Né? Então, cara, informação importante pra gente saber aí, ó. Novo jogador especulado no Vasco, interessa ao Vasco, segundo a informação aí do 365 Scores BR. Enfim, o que vocês acham aí? Vocês conhecem esse zagueiro, Kaique? Cara, eu particularmente não conheço, tá? Não lembro nem dele lá no Santos. Pra você ver, hoje ele tem 21 anos de idade, né? Porque ele tava no Santos, vamos dizer que ele tava com 19, 20, sei lá. Cara, não lembro realmente desse jogador. Quero a sua opinião aqui nos comentários, aprova ou não. E uma aspas que a gente tem que abrir aqui é o seguinte, né? O Vasco tá buscando zagueiros. O Vasco vai buscar zagueiro nessa janela aí do meio do ano, de julho, né? Lembrando, essas sondagens, essas especulações desses jogadores, pessoal, é para a janela do mês que vem, tá? Dia 10, se eu não me engano, 10 ou 13, abre a janela de transferências do meio do ano, que é aquela janela que o Vasco tem que contratar jogadores e que, se chegar reforço, vai ser aqueles reforços ali, né, de correção. Acho que é mais ou menos isso, a janela do meio do ano serve para isso, né? Enfim, jogador de 21 anos de idade, não conheço, mas já trabalhou com o Fernando Diniz. Tá aqui, ó, pra você que não conhece, eu mesmo vou conhecer aqui agora, Kaique. Inclusive esse jogador, cara, se eu não me engano, ele foi, né, ele tava na mira do Vasco no início do ano ou talvez no meio do ano passado. Eu lembro de ter falado sobre esse jogador aqui no canal ainda, tá? Eu lembro dele. Kaique, 21 anos de idade, né, nasceu em Santos, em São Paulo. Tem 1,82 de altura e empresário do jogador, Bertolucci. Pra você ver ali, né, cara? Tem muito a ver, ó. Já é Brenner, Gabriel Pirani. Agora, esse Kaique também, e é do mesmo empresário, do Bertolucci. E também o treinador Fernando Diniz, que também é do empresário Bertolucci. Pode ser que tenha alguma coisa a ver, pode ser, claro, tem essa jogada dentro do futebol, mas também pode ser mera coincidência, até porque o Bertolucci hoje no futebol brasileiro, ele é o maior empresário que tem, né? Então, importante saber. Ele tem contrato com a Almeria até o dia 30/6/2028. Então, cara, tem mais ou menos aí 2 anos de contrato com a Almeria, né? Muito tempo, né? 2 anos não, na verdade 3 anos, né? É 2 anos mesmo. O valor de mercado dele é de 1,5 milhões de euros. É um jogador que não é barato, né? Não é barato. Vamos dar uma olhada na temporada dele, pessoal, lá no Almeria. Se eu não me engano, o Almeria ele tá na primeira divisão, segunda divisão da Espanha, olha aí, ó. Ele atuou 29 jogos, fez 0 gols, 1 assistência, né, e 1.625 minutos jogados. É um jogador que tá jogando lá na Almeria, né? É um jogador que tá jogando na Almeria. A última partida dele que ele entrou em campo foi dia 9/5, tá? A gente pode dar uma olhada também depois nas lesões dele, né? Mas é um jogador que tá atuando no Almeria. É um jogador, inclusive, que tem passagens aqui, vamos dar uma olhada. Pelo Santos, Almeria e Albacete, né? Ele foi comprado pelo Almeria na época, pelo Almeria, 7 milhões de euros na época, tá? Importante saber isso, né? E o Almeria emprestou ele ao Albacete, depois o Albacete não quis mais o jogador, ele voltou ali ao Almeria. Enfim, qual é a sua opinião? Conhece o jogador? Não conhece? Aí, deixa aqui nos comentários que é super importante a sua opinião, beleza? É um jogador também, a gente pode dar uma olhada nas lesões dele, né? Falei que a gente vai ver as lesões. Tá aqui, ó, cadê? Desempenho, histórico de lesões. Ele teve uma lesão somente no dia 21 e 22, né, no ano 21 e 22, uma lesão na coxa em 2021. Cara, muito tempo atrás. Problema de lesão, pelo menos, o jogador não tem, né? Agora, vamos ver se é um jogador que é bom de bola, porque não adianta nada, né? Não tem nenhuma lesão, mas também é ruim de bola. Aí você complica a situação. Mas, qual é a sua opinião aí, pessoal? Eu, cara, sinceramente, não conheço o jogador. Eu já falei pra vocês, a minha opção pra zagueiro, eu contrataria o Balbuena, pra ele um jogador que passaria confiança pro torcedor. O torcedor se animaria um pouquinho mais. E também, cara, ia ter um xerife ali na zaga, né? Um cara pra comandar a zaga do Vasco, pra ajudar até mesmo o João Vitor, que é um zagueiro promissor, né? Por mais que erra bastante, erra muito, inclusive. Mas ter ali um zagueiro experiente ao lado dele, como o Balbuena, que também já conhece futebol brasileiro, porque atuou no Corinthians recentemente, e sabe como que é a dinâmica de viagens e etc. Cara, passar aquela confiança, a experiência que ele tem pro João Vitor seria muito bom. Como o Medel fazia, né, antigamente também. Enfim. Uma outra informação que tem, pessoal, é sobre o Vitor Sá. Vocês lembram dele? Aquele jogador ex-Botafogo que
pipocou junto com o Botafogo, né, no título do Brasileirão 2023, se eu não me engano, né, apesar que ele foi embora no meio do ano, se eu não me engano também. O atacante Vitor Sá, tá, pessoal? A gente falou sobre ele aqui no canal também ontem, se eu não me engano, antes de ontem, que o Vasco tá interessado na contratação do jogador, né? Mas a informação que o Lineker Beyond, né? Lineker Vasco trouxe é o seguinte: o atacante Vitor Sá ainda não recebeu proposta do Vasco. O jogador desconhece o interesse do clube nessa janela, nesse momento, tá? O Vasco já havia procurado o jogador alguns meses atrás, que foi, se eu não me engano, no início do ano, né? Mas nada evoluiu, até porque o clube russo, o Krasnodar, que é a equipe onde ele joga hoje, não liberou ele para vir para o Vasco na época, né? O atacante, inclusive, quer voltar para o Brasil. Por que ele quer voltar para o Brasil, pessoal? Logicamente, porque ele é brasileiro, e também porque a família dele está aqui, né? A filha dele estuda aqui no Brasil, inclusive no Rio de Janeiro, né? O último clube que ele saiu do Brasil e foi pro Krasnodar da Rússia foi o Botafogo. Então, cara, é uma possibilidade. O Vitor Sá pode ser uma opção para o Vasco da Gama, pode chegar para ajudar o Vasco, inclusive para mim briga por posição de titular, é um jogador que ajuda pra caramba, um bom jogador, acompanhei ele no Botafogo, cara, um jogador que me agrada, tá? Para mim, o Vasco contratando o Vitor Sá, para mim é uma boa contratação, é um jogador que já conhece o futebol brasileiro, então não tem aquela palhaçada de, tem que se adaptar, não sei o que, não tem essa palhaçada, o jogador ele conhece o futebol brasileiro, sabe como que é a dinâmica de viagem, né, que as viagens são longas aqui no Brasil, que é jogo meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana, não tem descanso. Enfim, já conhece toda a dinâmica. Eu contrataria. Para mim, um jogador que chegaria no Vasco para ajudar e para agregar. Ok? Quero a sua opinião aqui nos comentários, inclusive, sobre isso, tá? Lembrando, pessoal, deixa seu like, se inscreva no canal. Não esqueçam de hypar o vídeo também, que é super importante e ajuda pra caramba, tá? Você hypar o nosso vídeo. E também é claro, né? Se inscrevam aí, deixa o seu like nesse vídeo, não se esquece. Vamos tentar chegar a 40 likes. Obrigado pela moral de vocês que vocês estão dando aqui no canal. Pô, tá super importante, né? Você tá ajudando pra caramba o nosso conteúdo. Como eu falei pra vocês, eu tô arrumando todo o meu calendário, né? Meu dia a dia. Por quê? Porque eu tô tendo um período ali de prova na faculdade, trabalho e, enfim. Dia 8 eu já entro de férias. Dia 8 não, dia 1 eu já entro de férias, já fico tranquilo. Então, cara, dá essa moral pra gente, se inscreva no canal aí que é muito importante, que em breve aí, no dia 2 ali, a gente já vai voltar às lives aí, né? Eu também vou botar a dinâmica ali também, vou ver se eu faço mais 3 lives no dia, as reações também vão voltar e tudo mais. Vai ter muita coisa. Falando em reações também, tem o nosso segundo canal, tá, pessoal? Criei um segundo canal aqui no YouTube, que é J React, tá? Por que J? Porque é um apelido que meus amigos me chamam, e aí eu coloquei. É J, meu nome é agora, né? Coloquei J React, o nome lá do canal. Vai ser um canal somente para reações, eu vou postar só vídeo de reação, tá? Aqui o canal não vai parar, vai continuar a mesma coisa. Eu vou postar também vídeo de reação aqui no canal, mas como o nosso canal é mais focado a Vasco, eu vou postar as reações dos nossos rivais, as reações, né, quando o Vasco vencer dos rivais, do adversário que o Vasco enfrentar, enfim, etc, né? E também vou ver se posto aqui reações aqui no canal de corintianos, palmeirenses, com a derrota, etc. Vamos ver como é que vai dar, beleza? Mas, a princípio, vai ser isso. A derrota dos nossos rivais. Tamo junto? Então é isso, pessoal. Obrigado pela moral de todos. Que Deus abençoe todos vocês cada vez mais. É isso. Se inscreve aí o canal secundário, né? O J React. Tá aí nos comentários. Só você clicar lá e se inscrever. Se não me engano, a gente tá com 27 inscritos já, galera. Já se inscreveu pra caramba, né? Tô dando uma divulgada nos últimos vídeos, então dá uma moral pra gente lá. Beleza? Tamo junto. Em breve a gente tá de volta com as nossas lives diárias. Talvez 3 lives na semana. Não sei, vou ver o que eu vou programar pra gente aqui no canal. Beleza? Tamo junto. Saudações vascaínas. Abraço a todos.